Aí, desde já, um feliz Dia das Mulheres, né? Para as mulheres, em especial essa morena bonita aí, a minha esposa, a de verde aí, e para todas as irmãs em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Sei que o papel, eu como filho aprendi a valorizar a mulher vendo minha mãe ser mãe, vamos. E depois aprendi a valorizar a mulher vendo a minha esposa ser mãe. E isso sei que não é fácil, né? A gente, homens, a gente pensa assim, parece que a carga é pesada, mas a das mulheres também não é, não. Bem pesada, né? Deus abençoe vocês, dê graça, que a graça é. Vamos para o texto, queridos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Salmo 126, Salmo 126, em nome de Jesus. Eu gostaria de meditar com os irmãos alguns versículos, mas vamos ficar apenas em nome de Jesus. Prometo não ser extenso. Salmo 126. É um salmo bem conhecido de todos. Aleluia. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O verso 6, que é o que nós vamos ter mais esta noite. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva a preciosa, repita comigo, semente, andando, chorando, amém, voltará sem dúvida com alegria. Com alegria. Amém. Trazendo consigo os seus molhos. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, o Salmo ele é um cântico e ele conta e narra a história do povo de Israel, que outrora começa lá do Egito, quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito. Deus então escolhe um homem, e este homem tira ali o povo do Egito, baseado nos seus milagres. O faraó libera o povo, depois retrocede, vai atrás do povo. Todos vocês já conhecem a história, vou acelerar. E ali começa então essa história. Deus promete uma terra prometida para o seu povo. Deus cumpre a sua palavra através de Josué. Eles entram em Canaã e tem essa terra prometida, que se torna futuramente Jerusalém. Nós entendemos na palavra e vemos que o povo então, como nação, pois ali era somente um povo, se tornou uma nação. E agora como nação, desde aquele tempo, Deus sempre proferiu a eles, para que eles nunca, jamais, adorassem a outro Deus, que não fosse aqueles que os tirou do Egito. Mas, como nós aprendemos, e eu gosto muito de uma palavra bem prática, nós mesmos que são cristãos, a todo momento temos que ouvir a palavra de Deus, como o próprio Cristo falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque nós temos uma tendência muito fácil de esquecer aquilo que Deus nos ordena, Deus nos ensina. E o povo então esquece, passa a adorar outros deuses, E adorando outros deuses, Deus adverte, usando profetas, de que eles não deveriam seguir por este caminho. Mas o povo permanece, infelizmente, na desobediência e entra por este caminho, adorando outros deuses. Deus usa profetas e revela que viria sobre este povo um grande castigo. E veio sobre este povo um grande castigo. A Babilônia então toma, naquela época, invade a Israel, invade Jerusalém, pega este povo cativo e o leva para a Babilônia. Este povo então fica ali cativo durante 70 anos aproximadamente. Este povo passa por esta prova, mas ele passa por esta prova porque ele desobedeceu ao Senhor. E o Senhor havia dado a ele o mandamento, havia dado a ele a obediência, ensinando a eles que ele não deveria
adorar outros deuses, mas eles seguiram por este caminho. E então este texto, este salmo vai narrar esta história, que agora Deus usa não mais a Babilônia, mas o rei persa, para liberar o povo para que ele volte à sua terra natal, a nação a qual Deus um dia o prometera. E este cântico narra esta volta. O povo realmente ele volta à terra, mas agora esta terra não está mais como estava. Esta terra agora ela está destruída, ela está desassolada, ela está, como eu posso dizer, toda fora de ordem. Muitas e muitas coisas nesta nação foi destruída a ponto do povo não ter condições, agora que voltou, de viver nela. Mas eles vão conseguir viver nela e essa nação vai ser restaurada novamente. Nós vemos no texto da palavra do Senhor. E este primeiro embate, quando o povo chega, o Salmo 126, no verso 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A terra estava destruída, a terra estava assolada. Então nós entendemos que agora que o povo estava de volta àquela terra, ele precisava reconstruir aquela nação. E uma das partes que eles tinham que reconstruir era a própria agricultura. Por isso o texto fala sobre semear. Esta agricultura precisava novamente, a terra precisava ser preparada. A terra precisava novamente ser fortificada. E novamente a agricultura precisava ser feita e refeita, para que ela pudesse dar fruto. Outra coisa que precisava ser refeita nessa nova nação é que o templo precisava ser reconstruído. Nós vamos ver no livro de Neemias, que conta também essa história, e principalmente de Neemias, que foi reconstruído os muros. Mas não só o templo, mas também Jerusalém, por ter sido destruída, ela precisava ser reconstruída. Outro ponto que nós vemos é que precisava ser restabelecido a adoração ao nosso Deus. E o povo então ele parte por este caminho de estar novamente construindo, ou reconstruindo e construindo esta nova nação. Na nossa fé não é diferente. Em determinados momentos da nossa vida, infelizmente nós cometemos erros. E estes erros, eu disse aqui uma quarta-feira, uma das coisas mais difíceis, tanto para o homem quanto para a mulher, são as decisões. Porque infelizmente como seres humanos, nós temos que tomar decisões. Só que nem todas as decisões que nós tomamos são corretas. E muitas delas vão acarretar em erros graves, que nós precisamos então nos refazer. E o povo que tomou essa decisão de adorar outros deuses, pagou por isso, volta agora a esta nação, ele recomeça a reconstruir essa cidade, ele recomeça a edificar essa cidade. E esses 4 pilares que eu disse aqui, a reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e restabelecer a adoração a Deus. Mas aqui diz no verso 6 que é aquele que leva a preciosa semente. E é sobre esta palavra que eu quero iniciar aqui a palavra nesta noite, a mensagem nesta noite, sobre semente. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é: qual semente você tem plantado? Porque semente, queridos, todos nós vamos plantar, irmão Daniel. Eu vou plantar diversas sementes. Mas qual semente eu tenho plantado? Será que em meu casamento? Será que no meu ministério? Será que no meu emprego, no meu trabalho, na faculdade, no meu cotidiano com a sociedade? Qual tem sido a semente que eu tenho plantado? Eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva em sua mente neste momento. A maneira de eu pregar é essa, irmão. Eu gosto muito de pregar como mais um culto de doutrina, porque para mim a palavra ela tem que ser absorvida pelo nosso coração. Porque ela não é um alimento comum como água e pão. Não, ela é a palavra de Deus, ela é vida em nossas almas. E o primeiro tópico que eu posso dizer aqui é este: qual é a semente que nós temos plantado? E independente de qual seja a semente que eu e você temos plantado, e eu quero dizer para você e para mim, é necessário que a semente seja plantada. Sabe que um dos maiores problemas da minha geração, e eu falo porque eu sou, embora casado e com muitos filhos, sou alguém novo.
Não é como muitos talvez, naquele saudosismo do Evangelho, vai dizer: não, esta geração de hoje é muito pecadora e cheia de pecado. Somos, infelizmente somos. Mas é que nós deixamos de plantar a semente da fé e da oração. É a única diferença, porque se eu olhar para o passado, eu vou ver que os patriarcas, aquele que construiu essa ponte para que nós chegássemos onde estamos, eles oravam, eles plantavam a semente da oração do Senhor. Eles semeavam essa semente de fé. E nós estamos num culto de missão em homenagem às mulheres, e a palavra é voltada para a missão. Nós precisamos voltar a semear fé no coração daqueles que estão ao nosso lado. Eu disse numa quarta-feira aqui: nós somos porta-voz, embaixadores do Evangelho na terra. Você já parou para pensar a responsabilidade maior de um embaixador? O pastor é militar, ele sabe bem disso. O embaixador, ele representa o presidente de um país em outro país, em todos os conceitos, principalmente no que se desenvolve a guerra, a respeito, até onde um país e o outro pode ir. E eu e você temos esta graça de sermos embaixadores do Evangelho na terra. Os anjos, deixe-me conjecturar, ele chegou para Daniel, ele chegou aqui para o irmão e disse assim, conjecturando como se fosse Deus: nos permita ir à terra e anunciar o Evangelho a eles. Deus disse para eles: não, eu já tenho um povo para falar para eles. E quem melhor do que nós mesmos, irmãos, para falar um para os outros? Porque eu vou falar da dor que você sente, e eu posso dizer, bater no peito: eu também já vivi essa prova. Então nós não podemos perder, não podemos deixar de semear a palavra do Senhor. Nós não podemos deixar de semear a palavra do Senhor. Se tem algo que me aborrece dentro do meu evangélico às vezes, é quando nós dizemos: mas irmão, pastor Isaac, eu sou só um membro de banco. Não existe membro de banco, irmãos. Você sabe quem morreu por você? Foi Jesus Cristo. Imagine ele ouvindo do céu, irmão, ele ouvindo do céu você dizer assim: eu só sou um crente de banco. Você fica, o irmão Isaac, pastor Isaac, você ficaria furioso, ficaria? Você morreu por mim, e eu dizer para você assim: não vou fazer não vou tentar semear a palavra de Deus não, porque só sou um crente de banco. Lá no seu serviço, você é embaixador do Evangelho na terra. Lá na faculdade, estude, você é embaixador do Evangelho na terra. É onde não há diferença que você, como sal e luz, vai iluminar com luz e vai dar tempero nessa sociedade. Outrora nós estávamos lá, e eu posso falar por mim, porque aos 14 anos, por diversas vezes, eu já pensava em suicídio. Mas Deus foi misericordioso comigo, que alguém pregou a palavra, eu ouvi esta semente e nunca mais pensei nisso. Muito pelo contrário, hoje eu quero viver, e como o apóstolo Paulo diz, viver para pegar as boas novas. Porque há 22 anos ou 24 anos eu ouvi, mas ainda arde em meu coração essa semente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que pregar a palavra do Senhor, amados, a tempo e fora de tempo, independente como seja. A semente precisa ser pregada. Se nós formos olhar para nós estamos num culto de missão, no nosso ministério, e dentro dele nós temos um exemplo claríssimo disso, que é a história de Daniel Berro e do Narvig, que foram os fundadores das Assembleias de Deus do Brasil. Se você não teve o privilégio de ainda ouvir esta mensagem, ou vamos dizer, conhecer essa história a fundo, procure no YouTube, procure conhecer a história do maior avivamento pentecostal do planeta. Aleluia. Deus pega um homem revestido, cheio do Espírito Santo, traz para a cidade mais improvável do Brasil. Eu não sabia, um dia estudando eu descobri, eu havia me perguntado, mas não tive curiosidade, um dia estudando outro assunto descobri. Por que Deus mandou o navio logo para o Pará? Quando Deus mandou o navio para o Pará, uma das cidades que mais se colhia borracha, e não essa borracha que a gente conhece,
era no estado do Pará. Iam pessoas do Brasil inteiro para lá para trabalhar em empreitadas. Irmãos, como Deus é extraordinário. Deus é missionário. Deus escolhe um homem para levar o evangelho a uma cidade que outrora, quando acabou este ciclo da borracha, estes homens voltaram para as suas cidades, não mais vazio, falando somente em dinheiro e em borracha. Eles vieram para as suas cidades falando de Jesus Cristo Salvador. E a semente que Gunnar Biggen e Daniel Berg planta, qual foi, irmãos? Quando ele chega em determinada igreja, ele pega o pentecostalismo, que é a fé que nós cremos, que é o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Deus, ele pregando ali dentro daquela igreja, uma irmã, se não me falhe o nome, o pastor pode me corrigir, Celina de Albuquerque, ela então recebe e crê, e recebe o batismo com o Espírito Santo. A semente foi plantada. Hoje, só no estado e no ministério de Belo Horizonte, nós somos quase 50 mil almas que creem neste evangelho. A semente precisa ser plantada. A semente precisa ser plantada a tempo e fora de tempo. Se este homem não desse ouvido à voz do Espírito Santo, e ele não ouvisse, talvez esta grande obra não tivesse acontecido. Ou se tivesse acontecido por vida de outro, teria talvez sido atrasado ou retardado. Mas este homem deu ouvido e plantou esta semente. E esta nação, tem orgulho de dizer, que é a maior nação pentecostal do planeta. Oh, aleluias! A semente precisa ser plantada, queridos. Pessoalmente falando comigo mesmo, que aqui estou hoje, o pai do pastor Isaac, o saudoso irmão Genô, eu fui discípulo dele quando aceitei Jesus. Saímos da escola dominical e ele não convidava um ou outro obreiro, e a gente com aquela sede de novo convertido, eu ia atrás dele, chegava, irmão Genô, eu quero fazer para o senhor as visitas. Então vamos, meu filho. Ele sempre foi uma pessoa muito carinhosa, sabia lidar com os jovens. Sabia, era um senhor, mas uma linguagem, era o Espírito Santo realmente, irmãos. E eu saía com ele, e saía ali muitas das vezes em jejum. Eu me lembro que às vezes a gente chegava numa casa e alguém oferecia algo, e eu falava, não, e ele olhava assim, pode aceitar, meu filho, não precisa ficar com vergonha. E eu também não queria falar para ele que estava em jejum. Aí ele entendia, já olhava para mim, dava aquele sorriso, falando, parabéns. Eu fui discípulo dele, irmãos. Eu aprendi como um Agenor o amor pelas almas. Não há nada que me alegre mais que fazer uma visita, porque um homem um dia plantou no meu coração a necessidade de discipular as almas. Este homem cuidou de minha família, 5 pessoas durante mais ou menos 12 anos de sua vida. Tive um período fraco, desanimado, não me desviei do evangelho, mas ele sempre estava conosco ali. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sirvo ao lado do filho dele, sirvo o filho dele como pastor. Na minha casa, minha mãe por 15 anos foi dirigente de círculo de oração, porque uma semente foi plantada. A minha irmã hoje é esposa de um pastor, alguém ativa na obra, porque a semente foi plantada. Nós precisamos semear a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Não importa, queridos, mas nós precisamos semear a palavra do Senhor. O texto vai dizer, aquele que leva a preciosa semente. Essa semente é preciosa porque nós não estamos entregando qualquer coisa. Nós não estamos trazendo um recado do presidente da República. Nós não estamos falando, talvez até em nome do nosso pastor regional, não. Nós estamos falando em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, com a graça do Espírito Santo em nós. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então nós precisamos, queridos, semear a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para que Deus possa nos dar graça e assim nós iremos continuar. No verso 6 vai dizer, na parte
bem no versículo, andando e chorando. Repita comigo, andando. A primeira parte, ela nos fala de uma ordem. Uma ordem àquele que leva a preciosa semente. Uma ordem. A segunda parte, ela nos fala de uma promessa, que é andando, chorando, voltarás sem dúvida, com alegria. Andando nos fala de ação. Nós precisamos ter ação para ganharmos almas, para fazermos qualquer coisa dentro da casa do Senhor. É necessário que nós façamos, como o pastor bem disse aqui, em um culto de doutrina. Nós precisamos estar energizados, cheios da graça e do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, mas não é fazendo assim não, ó, arrastando não, é andando. Andando fala de nós não pararmos, andando fala de continuidade. Eu comecei a minha obra, eu tenho que continuar firme, como a Bíblia diz, andando e andando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Eu recebi um cargo na igreja, Deus me chamou para determinada obra. Isso é bom, você começou, pôs a mão no arado, mas você precisa continuar andando. Não basta receber algo de Deus, eu tenho que movimentar diante disto, ou em busca do que Deus me deu. A Bíblia está dizendo, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Então andando fala de ação. Eu tenho que ter ação. Não adianta eu achar que a igreja do Xangri-Lá aqui já está uma bênção, que já tem um bom número de crentes, ela vai por si só encher. Não, nós temos que pôr a mão no arado. Nós temos que ter ação em todas as esferas de missões e fazermos missões para que as almas que estão lá fora venham encher o templo. E eu vou me corrigir, não encher o templo, porque isso é uma frase errada, amados. Nós não vamos trazer almas do mundo para encher a igreja. Isso não é clube social. Nós vamos trazer almas lá do mundo para esvaziar o inferno e encher os céus. Porque isso aqui é passageiro. As paredes passam, os bancos passam, mas as almas, elas permanecem na eternidade. Então você vê aqui, a Bíblia vai dizer na parte B, andando e chorando. Chorando nos fala de estado. O estado, dependência de Deus. Nós precisamos aplicar amor naquilo que nós fazemos, amados. Não dá para fazer nada, absolutamente nada, na obra de Deus, se nós não aplicarmos amor. E eu vou além, hoje é dia das mulheres. Irmãos, como você vai fazer aquele almoço? Vamos ser honestos. Se tiver meio assim com o marido, o almoço corre o risco de ficar meio salgado, não corre? Vamos ser honestos, bom, irmãos? Corre. Não vai ficar, porque as irmãs são amorosas, mas corre o risco, não corre? Pois é. Mas se ele tiver também naquele love, naquele dia que a gente está com a esposa e ela conosco, aquela maravilha, pode ter certeza que ela faz até uma lasanha na segunda-feira. Não faz, irmãos? Sabe por quê? Porque é feito com amor. Nós temos que aplicar coração. A Bíblia está dizendo, andando e chorando. Chorando aqui porque no contexto do cântico vai dizer que eles estavam tristes pela situação que Israel voltara do cativeiro e agora a cidade estava destruída. Então, para reconstruir a cidade foi necessário muita dor, muita entrega, muito sofrimento. E na obra de Deus não é diferente. Tudo que nós colocarmos a mão, não adianta você achar assim, eu vou ser líder, e permite a irmã dele ali, das irmãs, e vai ser 1000 maravilhas. Não vai. Outrora, uma coisa ou outra não vai sair como você quer. Eu cheguei aqui esses dias para auxiliar o pastor Isaac. Eu posso chegar e falar assim, outrora eu pensasse, nossa, agora eu estou seguindo o pastor Isaac, ele é o primeiro, ele é o pastor, a carga para mim fica só, como se diz, na retaguarda, vai ser fácil. Vai ser fácil. Irmãos, vamos ser honestos. Uma vida quando as coisas estão fáceis, ela perde o gosto, não perde? Vira monotonia, não vira? A gente é elétrico, a gente é cheio do Espírito Santo. Nós realmente precisamos de desafios.
algo que vem inflamar o nosso coração e dizer, alguém vai falar assim, é impossível. Você vai dizer, concordo com você. Para mim que sou homem, é impossível. Para o Deus que eu sigo, já está feito. Andando e chorando. Fala desta entrega, esta inteira dependência de Deus. Um dia estávamos na segunda-feira com o pastor Isaac e o Diácono Arley. E o nosso pastor presidente, ele nos deu um exemplo ali, claro, falando sobre core business. Ele é um grande da área da economia, que parece, né, pastor? Administrador. Trabalhou muitos anos na Fiat, em cargos altos lá, e Deus nos presenteou, né? Um pastor presidente com esta graça, no momento que a igreja precisava. A gente está vendo isso aí. E ele falou sobre o core business. O que é o core business? Ele também me ensinou, aprendi no dia. Core business é coração. Business, economia, mas é coração. No mundo dele, empresarial, você tem que aplicar coração naquilo que você está fazendo. Nós que somos... Meus amados, prestem atenção aqui. Se lá no mundo, falando de dinheiro, eles dizem que tem que aplicar coração naquilo que ele está vendendo, naquilo que eles estão produzindo, ter amor àquilo, quanto mais dirá nós que estamos trazendo a palavra de Deus. Não dá para chegar perto de uma pessoa e falar como se fosse um livro de receita. Não! Isto é pão da vida. É como Jesus disse para a samaritana: se tu beberes desta água, nunca mais terás sede. Nós precisamos apresentar a palavra do Senhor com este coração, com este vigor, com esta graça, como se fosse o último dia das nossas e da vida daquele que está ouvindo a palavra de Deus. Quero me adiantar aqui. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria. É uma promessa. Se no primeiro tópico nos fala de ordem, aqui nos fala de promessa. Deus nos dá a promessa de que nenhuma semente que eu e você lançarmos, ela vai voltar vazia. Mas agora eu quero me ater a algo aqui, amados, e voltar lá no tópico onde eu disse qual a semente que nós temos plantado. Porque, irmãos, e a todos os ouvintes que estão aqui nesta noite, todos, eu não vou dizer irmãos, vou dizer a todos os ouvintes que estão aqui nesta noite. Sei que todos acompanham os jornais, acompanham os noticiários, a internet, e ninguém, por mais ingênuo que seja, por menos culto que seja, pode dizer, crendo ou não em Deus, que as coisas estão totalmente diferentes. Que o mundo já não é mais como era quando você nasceu. Que as coisas mudaram radicalmente, principalmente depois do advento da Covid. Isto para nós que cremos na palavra do Senhor, nós só temos uma certeza. O ponteiro, me deixe conjugar, está a 1 segundo do relógio da meia-noite, para que Cristo volte buscar a sua igreja. Ele nos deu a promessa que voltaria para buscar a sua igreja. Mas a pergunta que não eu, mas o Espírito Santo faz para você nesta noite: qual a semente que você tem plantado? Será que se Deus nos colocar numa balança, assim como fez com o rei, meu Deus, Sazar, ele vai dizer: Menete que é o passinho, pesado foste na balança e foste achado em falta. Será que nós podemos pedir a Deus que coloque todas as sementes que estamos plantando numa balança, porque vamos ter a convicção de que essa balança ela vai tender a palavra de Deus e a nossa salvação? Ou será que nós corremos o risco de que estas sementes na balança venham tender a pesar contra nós mesmos? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Será que a semente que nós temos plantado, ela agrada ao nosso Senhor? No seu casamento, no seu emprego, na sua faculdade, aonde você estiver como testemunha de Deus. Talvez você vai dizer: eu creio no Senhor, eu não preciso andar como os crentes. E realmente não precisa.
Crente não é religião, crente é boas novas. Eu vivo de boas novas, aquela que foi me apresentado há 20 e poucos anos atrás. O Cristo que nos trouxe a maior verdade, que é Ele que nos liberta. Que só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Nós precisamos entender qual é a semente que nós temos plantado. O texto ele nos dá uma promessa: voltará sem dúvida com alegria. Quando ele diz isso, ele está dizendo, neste contexto do cântico, é que os agricultores plantavam sua semente e outrora, quando voltasse novamente, eles veriam o fruto da sua semente. Só que há um segredo, irmãos, e aqui eu não estou falando somente sobre semente, não vou entrar no detalhe de tudo isso. Que, queridos, a semente é incondicional. Nós simples vamos plantar algo, porque todas as nossas ações e atitudes são sementes. Se eu planto, logo eu entendo que eu vou colher. Então eu tenho que entender que se eu vou colher algo, eu tenho que tomar cuidado com o que eu... E eu volto a perguntar, qual a semente que eu e você temos plantado? Talvez você possa dizer, mas eu sou falho, eu também sou. Eu sou pecador, eu também sou. Mas o que o Senhor está perguntando, qual é a semente? Ele está com uma vírgula ou um ponto dizendo, até quando você vai continuar plantando esta semente que não é digna de ser colhida? Até quando você vai plantar esta semente que não vai gerar bom fruto na sua família ou no meio dos seus familiares, no seu ministério, na sua vida pessoal? Neste texto ele diz, aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria. E no texto final vai dizer na parte C, trazendo consigo os seus molhos. Oh, aleluia! Trazendo consigo os seus molhos. Antes saía chorando, e enquanto semeia, tempo de luta. Depois volta com alegria, trazendo os molhos, tempo de ressuscitar. Todas as nossas atitudes, queridos, todas as nossas ações que nós plantarmos, nós vamos colher. Que nós venhamos entender que a maior semente que nós podemos plantar é a inteira submissão à palavra do Senhor. Que nós venhamos entender e buscar semear, para que nós venhamos semear em nós mesmos, em boa terra, sermos boa terra. E semearmos não só a palavra de Deus, mas semearmos para a justiça. Semearmos para um dia, quando o soar das trombetas soar. O meu e o seu ouvido, o meu e o seu coração, ouvir o soar das trombetas dos céus. Dia este que nós aguardamos com tanta alegria, com tanta ansiedade, assim podemos dizer, para que nós possamos ganhar o céu. Amém? Gostaria que todos abaixassem a sua cabeça. Vamos estar orando juntos. Eu gostaria já de passar a palavra, para não perdermos tempo na apresentação desta noite de Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui foi apresentada a Tua palavra nesta noite, meu Deus. Aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, meu Deus, neste culto de missão. Senhor, o Senhor conhece a necessidade e o coração de cada um que está ouvindo a mensagem nesta noite. Assim como o Senhor conhece a minha, Pai querido, intimidade no meu dia a dia. Quais são as sementes boas, Pai querido, que precisam prosperar, e quais são as sementes ruins que precisam morrer, Pai querido, para que venham sementes boas. Assim todos que aqui estão, Pai, possam, pelo poder da palavra, porque ela não volta